Fala galera, acabamos de gravar aqui um episódio excepcional. Como foi, André? Luiz, foi sensacional. Convido você a seguir esse vídeo e assistir, porque assim, tá muito bacana. A gente falou de diversas tendências, tecnologia. Para você que tem interesse particular pelo mercado de LED, saber onde as coisas estão quentes, eu convido você a continuar e assistir até o final aí. Tá sensacional, muito bacana. Isso aí, roda a vinheta. Fala galera, estamos aqui de volta direto dos estúdios da Shure, aqui em São Paulo, para mais um videocast. O NetSeg, nossos assinantes, os nossos seguidores, deixa aí o recado para você que ainda não está inscrito, se inscreve no canal, ativa aí o sininho e deixa o seu like aí para que esse conteúdo vá para bastante gente. Afinal, hoje é um dia que nós estamos aqui com uma fera, estamos aqui com o cara, ele tem assim... uma experiência de 14 anos no mercado audiovisual profissional, passou por grandes marcas e atuando no Brasil, América Latina, e hoje é o gerente regional da Dahua para a divisão de displays e controle. André Sene, muito bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço o convite, Luiz. Primeiro, sempre muito gentil aí, né, em colocar alguns predicados aí, né, para não ter sido profissional, mas... mais do que nunca sou um entusiasta desse nosso mercado, então, antes de qualquer coisa, assim como você, eu gosto muito de trabalhar nesse segmento e fazer o que nós temos feito, né? Então, obrigado aí pelo anúncio aí, sempre muito gentil, obrigado. Um prazer estar com vocês, prazer estar com vocês aqui através do canal da NetSeg e, enfim, vamos lá, vamos bater um papo aí. Vamos embora, não, muito legal, né? Porque eu admiro, assim, porque a gente conhece as pessoas que gostam do que fazem, né, André? Assim, nível de dedicação, nível, às vezes até demais, né? A gente acaba se enfiando demais no trabalho, mas o resultado é claro, nítido, traz coisas assim exponenciais, deixa a gente em evidência. Não tem jeito, né? Tem que fazer parte desse mundo aí e tal. E agora eu quero saber de você, André, conta um pouco essa trajetória, né, que trouxe você aí por esse mundo do áudio e vídeo de uma forma tão intensa, né? Conta pra gente um pouquinho. É verdade, eu vou ter que dar uns cortes na história, né? Senão virar um podcast só da história, né? Mas dando um corte, eu gosto de dar um destaque, né? A partir realmente de 2010, onde eu afunilo realmente um pouco mais nesse mercado, né? Sem citar marcas, né? Mas basicamente desde 2010 eu passo a figurar nesse segmento que nós chamamos de áudio e vídeo profissional, onde eu tive o privilégio de fazer o startup de uma grande marca japonesa no mercado brasileiro, onde eu fui gestor responsável pela implementação de uma categoria de produto que hoje tem uma performance significativa, uma marca bem estabelecida no mercado. Legal. E depois disso tive passagem sempre em empresas desse segmento, mas dando sempre esses destaques para marcas onde eu tive a oportunidade de fazer esse startup de categoria de produto dentro do Brasil. Então, eu fiz isso para uma expoente marca japonesa, depois eu fiz isso numa expoente marca taiwanesa, no segmento de TI, e depois disso eu fiz também numa grande marca alemã, no segmento bancário. Então, eu coleciono um pouquinho como destaques, assim, ter sido um profissional responsável por colocar divisões de grandes marcas no segmento brasileiro. Isso, naturalmente, ele me ajudou muito a desenvolver alguns skills, e naturalmente também, claro, por consequência, te tornar um pouco conhecido nesse mercado, muito por conta, naturalmente, do trabalho que tem que ser executado, aquele porta a porta, conhecer realmente os distribuidores, os integradores, né? Então, nessa trajetória de 14 anos, sim, passei por grandes pontos do mercado, mas com grande destaque para realmente o segmento profissional, em especial o segmento residencial, soluções de integração para o segmento residencial, mas para o segmento profissional também de grandes locadores, de eventos, também empresas de instalações corporativas, então sempre eu com alguns destaques aí no mercado profissional de projeção, como eu te falei, mas também o mercado agora de painéis de LED, ou seja, sempre focado dando destaque realmente para esses segmentos residencial, corporativo e um pouco esse mercado de eventos, locação, né? Bacana, né? E agora você está aí com um desafio grande na Dahua, Mais um, né? é a quarta. Mais uma, é a quarta, né? Não, fazendo quarta fazendo essa função aí de categoria, de startar, de estabelecer, né, um novo segmento para uma grande corporação, que é o caso da Dahua. Tá, bacana. Então, você sabe que você tá ouvindo tua fala aí, eu lembrei no videocast que nós fizemos com a head de segurança da TIM, a Erika Zanetti, e ela usou um termo que eu não tinha ouvido ainda, que chama Gemba, né? Gemba é ver com os pés.
Uau. Então, ela vai para os lugares, ela fala da importância. E depois que ela falou isso, eu tenho observado que a maioria dos grandes profissionais tem essa característica. Verdade. Não adianta ficar sentado atrás da cadeira que as coisas não acontecem, né? Até para entender como que faz isso acontecer lá na ponta, na prática. O cara precisa de verdade e tal, né? Como é que é essa tua experiência aí, essa tua andança? Você acabou de voltar da Easy Barcelona também, né? Conta um pouquinho aí pra gente essa. Eu acredito muito nisso, porque quando principalmente nessa experiência que eu tive nessa empresa japonesa, onde eu tive o privilégio de fazer o startup dela em um mercado ao qual ela nunca tinha figurado antes, me exigiu realmente assim girar o Brasil e conhecer os integradores de uma forma regional. Então, de fato, assim, eu fui do Oiapoque ao Chuí, e onde você conhece as pessoas. Então, claro, hoje você não tira diferenças no que diz respeito a resultado somente no relacionamento. O relacionamento é parte do processo, mas naturalmente você tem que ter parte daqueles pesos ali do marketing, né? Que realmente você tem que ter um preço competitivo, obviamente, você tem que ter um preço bem posicionado de acordo com as dores que você resolve. Você também tem que ter um produto confiável, ou seja, porque a sua imagem profissional e o projeto que você escolhe, seleciona para poder fazer parte, ele também faz parte dessa composição. Mas o fator humano, o fator realmente de você se relacionar, conhecer as dores, conhecer as pessoas te conhecerem. Então, esse fator humano ele é um fator de diferencial que um profissional tem para que ele possa, de fato, assim, ele entregar para a empresa não somente os resultados esperados, mas como eu posso dizer, com uma consideração da marca, né? Então, ele passa, sim, um pouco pelo profissional, ou seja, por quanto próximo você está deles. Então, passo, sim, meu telefone para todos eles, até hoje, desde 2010, onde eu tive essa experiência com essa empresa, nós trocamos mensagens, ou seja, as pessoas te buscam, e onde você vai, você carrega com você essa confiabilidade. Então, você consegue transportar vamos dizer, essa confiança que eles têm aonde quer que você esteja. Então, você troca o CNPJ, mas a relação do CPF, desse profissional que está ali no dia a dia, que anda, bate na porta, você carrega com você. Diferente, talvez, disso que você comentou. Se realmente você faz um bom plano estratégico, então você sai dali fazendo grandes planos estratégicos, talvez um plano tático, mas, assim, às vezes você só carrega com você sempre a capacidade de planejamento, mas não carrega consigo esse fator humano, essa carteira que antigamente que a gente chamava de carteira, da pasta, né? E isso é um privilégio, né? Que você carrega consigo amigos de mercado que confiam em você, né? Sabem que você, sempre que abraçar um projeto, você leva em consideração diversos fatores, então você traz a confiança que eles têm ao longo dos anos com você. Isso é fantástico, né? Nossa, excepcional, cara, excepcional. E são poucos profissionais que têm essas duas características, né? Tem um profissional que está lá preocupado com venda, resultado o tempo inteiro, né? E esquece do relacionamento, da confiança que você elege na pessoa, determinado trabalho entregue, bem feito. Tá muito legal isso, muito bacana. Verdade. Mas me conta, hoje você está na área de displays, o LED aí tomando conta de tudo, né? Tá embutido em todo lugar, não tem alguma coisa com a palavra LED, né? Conta aí. Olha, primeiro é uma satisfação ter voltado aí a esse mercado de áudio e vídeo profissional nos últimos 2 anos, né? Então eu estou há mais ou menos 1 ano e meio, quase partindo para 2 anos, e com uma experiência anterior passando pela distribuição, também com distribuição de painéis de LED, então eu posso dizer que há quase 4 anos eu respiro esse mundo do LED, e agora dentro da indústria, como eu te falei, voltando nos últimos 2 anos a realmente ter um trabalho mais focado exclusivamente no LED. E é isso que você comentou, o LED hoje ele faz parte da nossa vida quase como um 360 graus. Então, se você vai no supermercado, você tem acesso ao painel de LED te impactando de uma forma inconsciente ou consciente, ou seja, eu costumo classificar o painel de LED como uma ferramenta que potencializa a sua comunicação. E essa potencialização de comunicação, ela está em diversos lugares. Então, você está, por exemplo, dentro de casas de adoração, então, independente da religião, você está ali, você se depara com um painel de LED, quando você sai na rua, você é impactado na rua por um outdoor, te comunicando. Se você vai assistir uma partida de futebol, que a gente estava falando um pouquinho aqui nos bastidores sobre futebol,
Mas só de você olhar no estádio você vê ali em volta do campo aqueles painéis de LED. Quando você olha o anel ring ali, você tem os anéis do estádio com painéis de LED. E quando você olha o placar, é um painel de LED. Então, o painel de LED ele te envolve no 360 graus da sua vida, né? Inconscientemente. Quando você entra no varejo, se você for agora na hora do almoço em um shopping, adivinha o que você vai encontrar dentro do LED shopping. Então, o LED ele tem esse fator de potencializar a comunicação. Então, isso é maravilhoso porque eu trabalho com um produto que realmente assim o público tem consumido, é uma necessidade e é gostoso quando você está no momento certo, na hora certa, e entregando a solução correta para as demandas e necessidades do Brasil, né? Do nosso mercado brasileiro, mas isso, obviamente, é uma coisa mundial, né? Então, assim, é fantástico. Eu curto demais, né, falar disso e trabalhar com isso, né? Isso é necessário. É tão bom, né? Quando a gente é necessário e as pessoas te procuram, te buscam, né? Os nossos parceiros, assim. Então, estou surfando um momento muito bom. Nossa, muito legal. Você sabe que eu tive a semana passada no evento da Projetelas, né? E mesmo sendo o cara que, né, incentiva o uso do projetor por causa das telas e tudo mais, ele entende que o LED veio para ficar, mas também não vai substituir a tela nem o projetor, porque tem os seus momentos certos, né? Tanto que eu achei interessante o que eles fizeram. Eles fizeram um lift para painel de LED. Perfeito. Para subir e descer o painel, sei lá, você está numa piscina, uma área externa, você quer fazer. Então, quer dizer, o cara, ele está não só antenado, como ele não está preocupado no sentido da concorrência, mas sabe que tem espaço para todo mundo, né? Você pensa assim também, André? Bem, isso eu concordo plenamente. Então, existem mercados que a gente entende que é um trabalho colaborativo e que não vai haver uma substituição imediata. Como toda tecnologia, naturalmente ela tem uma curva de adesão. Então, a gente tem aquela curva de aderência de tecnologia, os new adopters e assim vai. Então, o mercado residencial e corporativo, onde a Projetelas navega muito bem, aí um abraço para os amigos da Projetelas, eu concordo plenamente. Então, eu tenho essa visão. Então, se você fala tanto com o próprio projetor como um competidor tecnológico, quando você coloca até mesmo os video walls como um competidor tecnológico, cada qual, eles são tecnologias bem estabelecidas, que tecnologicamente faz todo sentido você desenvolver projetos ainda com esse tipo de tecnologia, mas naturalmente é inegável que o LED, com essa evolução tanto de característica técnica, acho que até mesmo passa pelo nível de conhecimento que hoje os integradores passam a ter para trabalhar com a tecnologia de LED, e as facilidades, até mesmo quando a gente fala de integração com outras soluções, tem permitido que o LED avance em alguns mercados de uma forma mais acelerada. Então, quando a gente fala especificamente de salas de controle, antigamente não tinha como falar do painel de LED por questão de custo, e hoje não. Hoje o LED ele passa a fazer parte de centrais de controle, centrais de comando, né? Não sei como os integradores conhecem, cada qual conhece como CCO, central de controle. Então, o LED começou a fazer sentido porque a tecnologia ela passou a ficar mais, vamos dizer assim, vamos usar o termo barata, vai. Ou seja, a tecnologia ela veio decrescendo naturalmente o preço, de forma que ela passe a figurar em projetos dessa maneira. E quando a gente fala do residencial, onde sim o projetor ele tem o seu papel, entrega realmente uma experiência para o consumidor, sem dúvida, né? Entrega uma boa experiência para o consumidor final, mas naturalmente a tecnologia também do LED para tanto uma experiência indoor, para um cinema em casa, quanto a parte outdoor, e essa sem dúvida, essa andou a passos largos, o painel de LED, sem dúvida, ele passa a ser uma tecnologia extremamente interessante também. E tanto que moveu realmente a Projetelas a desenvolver esse sistema de lift para a tela. Então, eu sou impactado no Instagram com diversas imagens de LED, né? E eu vejo algumas pessoas que vão lá, instalam, joga água, e chuta a bola, aqui ó, é resistente à água, é resistente a impacto, não tem problema. E o brilho, né? Ou seja, o brilho que ele entrega ali, ele faz muito sentido. Então, sim, ele rompeu a barreira muito rápido nessa instalação outdoor para residência. E quando você fala da parte indoor, a tecnologia, né? Como a gente pode até bater um papinho aí, falar um pouco usando um pouco tecniquez, né? Mas principalmente essas tecnologias como o CLB, que é o Chip on Board, que permitiu um painel de LED com uma película por cima, né? Na verdade, eu vou chamar de película essa resina que cobre toda a superfície do LED, deixando ela lisa, sem o toque direto na lâmpada. Então, enfim,
esse tipo de tecnologia permitiu que ele invadisse, também rompesse a barreira do indoor e hoje se tornasse uma tecnologia extremamente aderente e assim, que tem tido uma aceitação muito boa, né? Então, ou seja, a entrega técnica do produto, a experiência para o consumidor final tem sido satisfatória também, né? É Então, importante entender isso, né? Tipo, isso aí. o integrador que utiliza, ele sabe hoje que ele pode levar para o indoor sem susto, Exato. sem medo, que ele vai ter uma resposta boa, né? Legal, Exatamente, muito. exatamente. Então, assim, o LED ele tem invadido e rompendo essas barreiras. E o que eu gosto muito de analisar, né, o ecossistema, né? Então, não só no residencial, que ele tem permitido, graças à tecnologia, é permitido com níveis de contrastes maiores, essa questão da facilidade de você compor e montar com esse Lego, que é o painel de LED, você tem uma autonomia de poder construir o projeto de acordo com a demanda do cliente. Você começa a ter também soluções como os all-in-ones, que são sistemas que requer menos nível de configuração, ele já vem pronto, aquela coisa de você plugar realmente as placas, instalar os painéis de LED, ele já tem ali todo o controle embutido, já preparado, então é fácil de instalar. Então a gente começa a falar de soluções ali, né? Então, para cada mercado, o LED ele tem entendido, a indústria entende o que os integradores, o consumidor final tem tido de demanda e ele tem tentado trazer isso como uma facilidade, né? Para como eu acabei de dizer, realmente facilitar o uso do produto. E em outros mercados, a gente vê a integração com outras tecnologias, principalmente eu que trabalho na Darro, que é uma empresa líder aí como empresa privada no segmento de segurança, IoT, quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, no mercado outdoor, com impacto de publicidade, você usando a câmera para você entregar para te entregar os analíticos que tornam sua comunicação não só eficiente, mas também você começa a ter uma inteligência por trás. Então, qual o fluxo de pessoas que passa aqui, né? Ou seja, qual a sexagem, qual o público, qual a expressão facial dela. Legal, Então, começa a usar para outras áreas. para outras áreas. Então, imagina só você ter esse nível, um shopping que investiu, fez alto investimento em painéis de LED, ele conseguir determinar o fluxo por cada região, ou seja, você consegue trabalhar a precificação de publicidade de uma forma diferente. Além do impacto, você começa a falar de negócios, né? E o LED, sim, ele é um output, uma grande entrega, um auxílio no impacto da sua mensagem, mas também integrado com outras soluções, você começa a usá-lo com mais inteligência, né? Então, realmente, você começa... isso que eu acho interessante, né? O LED conversando com outras tecnologias, tornando-se uma solução mais completa, que entrega, mais uma vez, né, a inteligência também em conjunto, né? Isso eu tenho visto acontecer e eu acho que isso tem concorrido e ajudado muito que o LED avance em determinados mercados com muita rapidez, né? Você acha que essa rapidez, essa velocidade com que ele está entrando tem a ver com a inteligência artificial? Ou seja, a inteligência artificial combinada com LED, ela atua diferente em cada vertical? Como é que ela se Quando a gente posiciona? fala no out of home, faz muito sentido para o retail, essa entrega de analíticos, que sim, são potencializados por câmeras e outros dispositivos. Não só isso, a gente fala de inúmeras tendências que a gente vê agora do LED integrando com outras coisas, até com motorização. Acho que a gente viu muito na Easy, né? Os painéis de LED ali, a parte de movimentação, essa parte mecânica, ela passa a figurar realmente com diferenciais. Então, sim, eu acredito que para o segmento de out of home, ou seja, o mercado de OH, são esses os billboards, né? Enfim, não só isso, mas você vê os LEDs hoje atrás de bancas de jornais, você vê o LED espalhado por aí. Esse tipo de analítico, ele começa, sim, a ajudar muito para que a gente entenda o fluxo, entenda tudo que está acontecendo e comece a usar isso de maneira mais eficiente. Exemplos práticos por exemplo, você no mercado entregando um impacto de publicidade, você entendendo um determinado público pela manhã, pela tarde, pela noite, você consegue dirigir melhor a sua comunicação e ao longo do dia. Então, o LED, existem dispositivos que integram o LED com uma gestão centralizada também, onde você pode configurar a publicidade de acordo com o dia. Então, isso que corroborando um pouco com o que você falou, não somente a inteligência artificial ou o analítico, mas também essa capacidade de você ter uma gestão centralizada e o grande diferencial que o LED entrega para esse mercado de retail ou out of home é essa possibilidade de você chavear a publicidade ao longo do dia de acordo com a sua necessidade. Então, por isso que muitas empresas estão migrando da mídia analógica, mídia estática, para a mídia digital. Sim. Porque ela potencializa o seu ganho de uma forma assim, exponencial. Então, imagina só, você tem uma comunicação não só outdoor, mas indoor, o quanto você gasta de plotagem, a contratar aquelas empresas que sobem
A lona, né, que vai fixar e outras, você tem que alugar um equipamento para subir o profissional. Então, quando você para analisar friamente e fazendo um custo de aquisição do produto, você vê que isso se paga numa linha de tempo. Então, ou seja, respondendo pragmaticamente, sim, acho que o analítico ele ajuda nesses mercados de retail e out of home, somado também a outras facilidades de gestão centralizada, poder trocar a mídia ao longo do dia. Mas em outros mercados eu percebo que a evolução do LED ela foi acelerada por fatores até mesmo do distribuidor. Quanto o distribuidor no Brasil ele ajuda o consumo de tecnologia. A gente fala o quê? Das formas de aquisição do produto. Então hoje, se você compra para usar, faz muito sentido de repente você fazer o que nós chamamos de as a service ou product as a service ou a gente chama de TaaS, né? Technology as a Service, ou seja, significa que você consegue fazer de uma forma inteligente a aquisição do seu painel, pagando mensalmente, ou pagar para usar, trocar pela tecnologia quando ela avançar. Então, acredito que o que ajudou também a impulsionar muito o mercado de LED foi a distribuição. Né? A distribuição, o fácil acesso, ou seja, o parcelamento, diluir esse investimento numa linha de tempo, que ajuda a empresa a recuperar isso rapidamente. Né? Então, pelo menos planejar a recuperação, né? Ter no sistema dele. Então, esse tripé de crescimento, acho que ele passa por alguns fatores. A tecnologia, né, o avanço da tecnologia, a redução de alguns custos de tecnologia, ele passa pelo sistema de financiamento também e ele passa por integração. Então, a integração, isso significa integração, sim, com analíticos, integração com o gerenciamento de forma centralizada e inteligente. Então, o LED ele avançou por vários fatores, né? E esses são alguns deles, né? Dentre outros, naturalmente, ou seja... A própria escalabilidade, acredito, exato. Que, né? Já era volume suficiente. E essa escalada regional, né? Porque hoje você consegue... o número de empresas trabalhando com LED cresceu exponencialmente. Antes você tem empresas muito competentes, que são essas big ones, né? De LED, que detinham muito mercado. Diversas pequenas empresas começaram a fazer um trabalho regional e esse trabalho regional foi expandindo e algumas delas que eram regionais hoje já estão no Brasil e expandiram a operação até em outros países, né? Sim. Então todo mundo descobriu o LED, assim, naturalmente descobriram também empresas chinesas para poder fazer esse suporte e isso cresceu exponencialmente. Agora, me permitindo um pouco falar profissionalmente sobre isso, ele tem essa onda que surgiu, ela trouxe naturalmente uma avalanche de marcas, mas agora acho que chega uma fase que todos estão começando a descobrir a qualificação desses parceiros, porque naturalmente a gente todo LED, se você abrir da caixa, a diferença é mínima, né? Quando você instala. Olhando assim, né? Mas depois de um ano, depois de 2 anos, você começa a descobrir algumas coisas. E aí, por isso que essas marcas trabalham muito hoje na questão assim, descubra um pouquinho quem é seu parceiro, qual que é a marca desse parceiro, como é que ele tem uma atuação no Brasil, como é que é o pós dessa empresa no Brasil. Então, isso é muito importante, porque senão, mais uma vez, passa um ano, você até um ano ok, daqui a pouco você começa a descobrir alguns problemas que você não esperava ter. E aí vem realmente assim, o amadurecimento do mercado. Então, o mercado cresceu exponencialmente, sim, com muitos produtos no mercado, com faixas variadas de preço, mas agora o mercado já começa a entender que ele precisa... diferenciais, né? Ele precisa ter o parceiro correto. Qual que é a marca do teu painel de LED? Sim. Como ele está estabelecido no Brasil, ele tem pós. Então, isso é importante, né? Porque numa linha de tempo, além dessa satisfação da tecnologia, você sabe que você vai ter um amparo numa linha de tempo, sabendo que o fabricante está aqui, não é o aventureiro, que o produto tem qualidade, tem suporte, enfim, você não vai ficar na mão com esse produto. Então, acho que a gente está nessa fase agora de qualificação, né? Por isso que empresas como Darro, enfim, outras empresas estão aqui no Brasil desenvolvendo um trabalho sensacional e profissionalizando esse mercado a cada dia, né? Esse é o nosso esforço diário. Legal, cara, é isso aí. E hoje, na Darro, conta assim, qual é a vertical que está mais adepta ao LED hoje? Claro, assim, como a gente veio conversando ao longo do bate-papo, o LED está em todo lugar. Ele está na casa de adoração, ou seja, igrejas, templos religiosos. Isso a gente já sabe que são mercados quentes e sempre apresentam um crescimento exponencial. Então, a gente sempre vai falar disso. Quando a gente fala de retail, ou seja, instalações dentro do varejo, também a gente sabe que é um mercado com crescimento muito bom. Forte, né? Forte, porque a comunicação é tudo. Então, naturalmente, a aderência do LED ela tem acelerado. Então, quando a gente fala do mercado de out of home, a gente sabe que é um mercado de crescimento exponencial também. E principalmente com a experiência que os profissionais, os donos
né, de billboards por aí, esses outdoors, não só outdoor, mas enfim, diversos lugares de instalação, eles têm percebido o quanto isso tem acrescentado em receita, o fato dele ter essa maleabilidade, essa inteligência na comunicação e como ele vender essa publicidade. Acho que todos eles estão amadurecendo muito, cada dia mais, em como trabalhar com isso de uma forma inteligente. E aí a gente fala do mercado residencial e também é o mercado de centrais de comando acessiosas. Então, a gente sabe que o LED ele figura em diversas verticais, né, o corporativo e assim vai. Agora, o highlight que eu daria, eu destacaria alguns mercados, sem dúvida, né? Então, voltando ao mercado de retail, o mercado de retail é um mercado com crescimento exponencial, né? Então, a gente vê realmente que as empresas estão contratando, estão colocando o LED na sua comunicação, nas recepções de prédios. Então, hoje, eu fiz um projeto recentemente em São Paulo, onde a incorporadora entregou o LED para o prédio como um diferencial. Legal. Olha, aqui você vai ter sua comunicação passando na recepção, isso passou a ser um diferencial. Então, esse mercado corporativo eu também englobo empresas que fazem lançamentos de empreendimentos. Então, a comunicação do LED, você já vê essas incorporadoras usando o LED. Mas, dando um outro highlight, realmente assim, a mídia Out of Home, ela ganha um destaque, porque existem o fator de flexibilização em algumas regiões do uso do LED. Aqui em São Paulo a gente tem a Cidade Limpa, que já tem algumas regras que já são salutares, sim, para o uso do LED, mas eu acredito que isso é uma curva de tempo, algumas flexibilizações passam a ocorrer, de forma que essa área, ou seja, o segmento do Out of Home, ele cresça de uma forma exponencial ainda esse ano no Brasil. Então a gente fala realmente dos LEDs outdoors, e não só o LED, mas como eu te falei, toda a solução, as câmeras são importantes, né? Você carregar essa solução em conjunto. E como você observou, o residencial, de uma forma não surpreendente, mas tem me surpreendido como profissional, assim, quanto os integradores residenciais estão olhando para esse mercado e buscando essa solução com a gente, né? Então, eu daria esses 3 highlights. Um mercado varejo sempre muito forte. Aliás, eu acredito que seja um ano muito forte para o mercado corporativo e varejo, e o mercado out of home e o mercado residencial. Acredito que essas áreas são áreas de destaque assim, para o mercado. O out of home devagar parece estar voltando mesmo, né? Porque fizeram essa limpeza na cidade em determinado momento. São Paulo sumiu com tudo que não era outdoor que existia, né? Eu acho que limpou, até porque aquilo que você falou, né? Não cabe mais aquele negócio do papel colado ainda um em cima do outro, da lona, que seja. Então, acho que foi uma limpeza que, né, nível de poluição visual, a cidade ganhou muito, né, melhorou, mas aos poucos está voltando, é o que você falou, né? Eu tenho visto muitos prédios que estão levantando e os caras estão colocando na fachada dessa obra, né, na hora de vender, muita tela de LED mostrando. Exato. A Cidade Limpa ela cumpre com o seu papel e ela tem algumas regras que mais uma vez, eu considero grande parte delas salutares. Existem regras, por exemplo, assim, não sei exatamente, não sou perito nisso ou não tenho as leis, mas, por exemplo, a cada metro que você tem de avanço, um estacionamento, isso te permite ter um determinado tamanho em polegadas da tela. E existem algumas regras, mais uma vez, posso até estar falando bobagem nesse momento, não sou um perito, eu não li as regras, mas existem flexibilizações para o uso de LED e naturalmente as empresas já fazem bastante uso nisso. Eu acredito que isso ele começa no nível agora de entendimento, limpamos, agora a gente consegue evoluir de uma maneira mais regrada, né? Mais clean, né? Mais clean. Então, acho que agora essa flexibilização ela passa a acontecer e as empresas vão colocar mais investimento, né? Eu conversei com alguns profissionais desse mercado, algumas centrais aí que têm associados, né? E a gente estava conversando que é uma ordem talvez de 60% de intenção de compra de crescimento para esse ano. Então, os donos, exatamente, os donos de mídia estática, eles pretendem avançar e o que eles conversam ali, aliás, números informais de associações, de pesquisas que eles fizeram, assim, que esse mercado potencialmente ele cresce 60%. Eu estou falando de uma associação, né? Uma pesquisa, uma associação cresce, a intenção de compra, pelo menos, ela está sinalizando um crescimento de 60%. O que é bom, né? Muito legal. Sejam bem-vindas aí as comunicações e que a gente possa ter coisas mais limpas, né? O LED traz essa característica, né? Tem uma comunicação mais limpa, né? Eu acho que assim, eu vejo nessas novas obras, né? Esses grandes prédios de luxo, prédios inteligentes, que eles
o LED substitui a maquete, né? Porque ele não só mostra como vai ser, mas, né, já está movimento, ele dá vida mesmo para aquilo, é muito legal. E você vê assim, em alguns países ele se torna ponto turístico, né? Então a gente vê o Sphere, né, que foi lançado, Sim, sim. aí você vê a Times Square, então, ou seja, o LED ele passa a ser, ele tem a característica de se tornar até um ponto turístico, para você ter uma ideia do potencial, como ele potencializa a comunicação de um lugar. Quem não tira aquela famosa selfie no Times Square, ou tem vontade, ou está planejando ir lá conhecer o Sphere, que foi lá, enfim. Piccadilly Circus em Londres, Exato, tem umas coisas, tem uns lugares icônicos aí, né? Icônicos, assim, e você vê como a importância do LED... Você sabe que eu fui essa semana, né? Teve lá o lançamento da ESC Brasil, quando mostrando as novidades, e foi naquele cofre, que é um bar subterrâneo que fizeram num dos cofres, que era um cofre mesmo dentro do Santander, lá do Farol Santander. E muito legal porque eu estava andando, descemos ali na Boa Vista para ir para a rua, e tem um painel de LED gigante, lembrando um pouco o Times Square, assim, nessa linha bem grande, em curva e tal, muito bonito. Quer dizer, estamos revitalizando o centro com uma comunicação diferenciada. Né? A gente sai do aeroporto ali de Congonhas, é impactado por aquele túnel e assim vai. E isso corrobora muito com a tecnologia. Então você vê que a gente percebe que o LED entende, né, que ele precisa evoluir para atender algumas demandas. E isso começa a surgir esses LEDs curvos, LEDs com gabinete de borracha, LED que ele tem um nível de flexibilização. Então, ou seja, você começa a brincar em algumas esferas que antigamente a gente não via, né? Que agora essa evolução de tecnologia, de material, ela tem corroborado para que o LED performe em diversas áreas. Isso brinca com a cabeça do arquiteto, ele brinca com a cabeça do integrador, né? E a gente viaja, né? Exatamente. E como indústria a gente quer surfar essa onda, entendendo as demandas e para onde o mercado está indo. E aí a gente tem que propor aí para eles Legal, exatamente. legal. A gente tem que propor a tecnologia para suportar essa criatividade, essa evolução, essas necessidades que o mercado começa a drivar um pouco a gente aí para buscar, né? Então acho que tem sido divertido. Cara, mas é muita novidade, meu. Eu ficaria aqui, acho que a manhã inteira falando sobre isso, mas acho que foi bem bacana, né? Ficaram várias dicas aí para o nosso integrador, né? O quanto que o LED está ocupando espaço. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta pessoal, né? Já que nós estamos aqui nesse showroom maravilhoso da Shure, né? Fala um pouco pra gente qual é a sua paixão com áudio, com música. O que mexe aí com você? Olha, é difícil estabelecer uma, né? Porque quando a gente para pensar, tudo é interessante, né? A gente que tem esse olhar, essa visão do áudio e vídeo profissional. Mas, assim, a princípio eu gosto muito de música, obviamente. E também eu sou um cara que adora filme. Então, assim, esse bichinho do residencial, ele picou uma vez. Então, e eu particularmente tenho interesse muito forte nessa área de home cinema. Eu adoro assistir filme. Então, principalmente é um momento que eu tenho com a minha família, aquela questão do tempo de qualidade. Então, sim, você tem um tempo de qualidade na área externa, mas é tão gostoso você ter um tempo com a família e estar sentado todo mundo naquele sofazão gostoso, né? Deitar, reclinar e poder assistir um bom filme. E esse sistema de áudio e vídeo, seja o projetor, o painel de LED, um bom home theater ali, te entregando toda essa experiência de áudio, né? Te envolvendo ali, isso é tão gostoso. Então, assim, quando a gente fala do segmento do áudio e vídeo profissional, essa área que nós atuamos e gostamos tanto, eu dou um destaque. Eu gosto muito da área de home cinema em casa. Legal. Pô, bacana, pô. Isso remete à família, remete a tempo de qualidade, né? Legal, bacana. Pô, André, de novo eu quero agradecer demais a tua presença aqui. Eu sei que você anda bastante ocupado, e agora eu entendo, né? Porque você falou que o mercado aí pujante, crescendo. Sim, verdade. E aí não pode parar, é isso mesmo, cara. De novo, obrigado pela presença. Foi muito legal te receber aqui. E já vi que temos conteúdo para fazer de novo. Vamos marcar mais uma e vamos fazer e tacar pau. Então é isso, gente. Olha, aqui nós estamos ficando por aqui com muito conteúdo. De novo, peço para você que não está inscrito, se inscreve, deixa seu like aí, porque nós falamos de muita coisa legal, de muita tecnologia, para que o YouTube entenda e possa mandar isso para mais pessoas. Então, por hoje é só. Tchau!